A paz, alunos de Bicamp, graça e misericórdia de Deus seja com todos. Segunda aula de Teologia Sistemática 2. Vamos entender agora os atributos do Deus invisível, do ser ulterior, do éter, do eterno, do único Deus, o Deus triuno, que se manifesta entre Pai, Filho e Espírito Santo, porém é o único Deus. Vamos compreender tudo isso agora e sistematizar a teologia que determina os atributos, o caráter, a pessoa e a essência de Deus. Vamos lá? Deus abençoe a todos. Vamos ter um momento de oração primeiro? Vamos orar a Deus para que Ele nos caminhe e nos dirija verdadeiramente dentro da capacitação do entendimento de quem Ele é. Amém? Senhor, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia e nunca, de uma forma tão sincera, franca e humilde, é necessária a Sua revelação. A Sua revelação, porque dela dependemos para compreender o que o Senhor é, como o Senhor é, age e pratica todo o seu bem. Por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a pessoa revelada de Deus, que é o Deus encarnado, nós oramos e pedimos que Tua graça venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Falar sobre Deus é sempre bom, falar sobre Deus é maravilhoso, porém sistematizar e compreender os mecanismos que nos fazem entendê-lo. Isso sim é fantástico. Então vamos lá. Teologia Sistemática 2, você já viu isso na primeira aula, tá? Eu já te expliquei sobre tudo isso. Não quero mudar o slide, mudou. Nós estamos no capítulo 2, Deus, sua pessoa e seus atributos. Vamos entender isso agora. Capítulo 2, pressupostos básicos, o problema ontológico, natureza e unidade de Deus, atributos de Deus, os atributos incomunicáveis e os comunicáveis, a vontade de Deus e a sua soberania, então vamos entender isso, análise bíblica, doutrina de paternidade, trindade divina e teologia do processo. Caminhando pelos slides, seja organizado, tenha foco, desconecte-se do celular, fuja de distrações, estude o local apropriado, anote tudo sempre, leia o livro, é importante a leitura do livro, e responda o questionário, ok? E responda sempre seu questionário. Ao final de cada lição, para que você se prepare assim para a matéria, para a aula. Vamos lá? Teologia cristã é uma forte ligação, ela existe, ela é clara, entre a autoridade da Bíblia e a natureza de Deus. Eu te explico. Não tem como você ensinar ou acreditar na autoridade da Bíblia se você não entender a natureza do próprio Deus. Então, nós abrimos a unidade exatamente sobre a natureza de Deus, mas falando bastante da Bíblia. Por quê? Uma coisa tem a ver a outra. A teologia, ela só existe por causa da Bíblia. Por quê? Ela é a palavra de Deus. É ela quem me permite saber quem Deus é, o que Ele é, como Ele faz, o que Ele fez, como Ele interveio na história da humanidade e como Ele criou todas as coisas. Então, tratamos agora a questão de conhecimento, epistemologia e ontologia, origem. Entendeu? Existência de. Então, assim, nós vamos entender o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Qual é a natureza desse ser? Qual é a base de todo o conhecimento de Deus? Ok? Partindo para o próximo slide. Pressupostos básicos. Lembra que nós já vimos que é um pressuposto? Então tá. Qual é o pressuposto? É uma suposição básica, é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu conheço, pressuposto básico. Vários argumentos são usados para comprovar a existência de Deus. Tudo bem. Entretanto, ou pensando que a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus. Para a Bíblia, Deus não existe, Deus é. Por quê? No princípio, Ele criou os céus, terra e tudo que nele existe. Ponto. Certo? Salmo 14 diz que quem não crê em Deus ou não acredita que Ele existe é louco, é nécio. Como eu disse em aulas anteriores, o ateísmo é algo muito novo, é algo muito recente, coisa de menos de 500 anos. Então, nós não temos como provar a existência de Deus ao ler a Bíblia, porque nós cremos na existência dele, nós partimos, o nosso pressuposto é que Deus não existe, Ele é, e é o mesmo pressuposto bíblico.
sobre a existência de Deus. Eu vou deixar esse slide para você ver em casa. Veja esse vídeo. Esse vídeo é muito interessante. O que ele vai falar? Ele vai falar exatamente sobre o que está aqui, que é o design inteligente. Aquele vídeo que nós vimos no slide anterior, ele fala sobre o design inteligente. O que é o design inteligente? É uma teoria, tá? Ela é baseada de que tudo que foi criado, alguém fez. O relógio que eu uso, alguém fez. O óculos que eu uso, alguém fez. Ele não surgiu do nada, não teve uma explosão na praia, um fogo caiu, derreteu a areia, que criou a lente no grau exato que eu preciso e confeccionou o óculos. Não existe isso. Design inteligente alguém fez. A melhor explicação para design inteligente, me permita me estender aqui na aula, é a explicação do bolo de chocolate, certo? Um evolucionista, me permite tomar uma água, um evolucionista explicando um bolo de chocolate que está na minha geladeira. Um caminhão de compras do mercado saiu em determinado horário, ao acaso, e ao trafegar, certo? Um caminhão de entregas no supermercado. Ao trafegar pela via, ele sofreu um acidente, capotou, certo? E durante a capotagem, os ovos se chocaram, misturou com a farinha, misturou com o chocolate, abriu a lata de leite condensado, que misturou com o chocolate também, e foi rolando o caminhão. Lá no final da ribanceira, o caminhão incendiou. Esse fogo assou o bolo que derreteu a cobertura. O bombeiro foi apagar o incêndio, pegou esse bolo e falou: nossa, o pastor Caio gosta de bolo de chocolate. Vou levar o bolo de chocolate para o pastor Caio. Leva o bolo para mim. E eu guardo na minha geladeira. Isso é evolucionismo explicando o bolo de chocolate na minha geladeira. Criacionismo ou design inteligente. Deus fez. Ponto. Minha mulher fez o bolo. Minha mulher fez o bolo. Deus fez. Entenderam? É isso. O design interior. Então, quando nós entramos no problema ontológico e epistemológico, nós temos dois problemas que refletem na atual teologia sobre a natureza do universo, na qual denominamos ontologia, ou seja, a criação, o surgimento do universo, e sobre a autoridade da revelação na Bíblia, que chamamos de epistemologia, ou é o conhecimento do que eu tenho do surgimento do universo. Cientificamente, eles ficam tentando explicar pelo Big Bang, nós vamos pela Bíblia, ok? É isso que está dizendo aqui. Então, para entender a problemática, entendemos, então, esses dois conceitos, correto? Revelação bíblica, certo? Ou o evolucionismo. O problema ontológico. Qual é a natureza do universo e da realidade derradeira? Como é que o universo surgiu? O Deus triuno, certo? E é uma distinção clara entre criação e criatura. Na teologia, tal, Deus triuno, a natureza do universo é Deus, olha lá. A ilustração mostra bem, o universo é sustentado pelas mãos de Deus, ponto. É assim que a gente crê. Então, nas religiões teístas ou monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, nós acreditamos no criacionismo, nós acreditamos através, nós, cristãos da Bíblia, que Deus criou todas as coisas. Ótimo, perfeito. O Islã, nós defendemos, Islã não, desculpa, que a teoria de que existe uma causa para a existência do universo e tudo que existe é feito por uma mente criadora, ponto. Alguém infinitamente poderoso, superior a tudo que existe, criou assim o universo. O problema epistemológico, ou seja, de conhecimento. O que é a autoridade superior, ulterior, a autoridade que vem após, aquela que vai responder todos os meus problemas? A Bíblia. Como assim, pastor? Tu está dizendo que tudo que existe, a autoridade que eu tenho para explicar a Bíblia, sim, é a Bíblia. Ponto. E o cristão acredita que ela é a autoridade máxima da revelação de tudo que aconteceu. Ok? Quando Deus chamou Moisés no cimo do Sinai e entregou as escrituras para ele, ele deu Gênesis. Ele corrigiu tudo que tinha para corrigir na cabeça de Moisés e ele nos entregou o livro de Gênesis, que para mim eu acredito nele 100%. Ponto. É isso. Ok? E assim, o livro que revela tudo o que nós necessitamos saber sobre a relação do Criador com todo o universo e as suas criaturas. Natureza e unidade de Deus. Deus é vivo e pessoal. Ele é vivo e ele é meu Deus, eu sou
sua ovelha. Ah, que coisa bonita. Eu sou seu filho, né? É o Deus que luta por Israel, é um Deus que protege Israel, vivo e ativo. Então, ele, em Deuteronômio, ele é diverso, correto? Ele é o Deus, o Senhor Todo-Poderoso em Deuteronômio, e ele também é um Deus triuno, ao mesmo tempo que ele é um, ele é três. A mesma essência, o mesmo caráter, os mesmos atributos estão em Jesus, em Deus e no Espírito Santo. Porém, ele é único e, ao mesmo tempo, ele é triuno. Não é um paradoxo, ou seja, é um paradoxo, porém não é ontológico. Eles não brigam entre si, eles se completam. Ele é um e, ao mesmo tempo, ele é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, afirmações que não são excludentes, mas são verdadeiras e nós queremos assim, ok? Sim, a unidade inclui, entendeu? A diversidade. Ele é único, porém diverso, é três pessoas. Quais são seus atributos? Nossos pensamentos em relação a Deus são pequenos demais, isso é lógico. É só você imaginar que ele está sentado no trono agora, vendo ao mesmo tempo o Gênesis, o Gólgota e o Apocalipse. Ele é atemporal, correto? Então, quando você tenta imaginar e explicar Deus, você está fechando ele numa caixinha religiosa. Você está prendendo ele numa janela muito pequena para o tamanho dele. E isso é que Einstein criticava, que o cristianismo quer domesticar Deus, quer deixar Deus a seu próprio serviço. Cuidado com isso é humanismo, entendeu? Então, nós temos perdão. Nós temos os atributos absolutos e nós temos os atributos imanentes, ou seja, comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Vamos a eles. Atributos incomunicáveis, que pertencem somente a Deus: eternidade, imutabilidade, onipresença, onipotência, onisciência. Deus é eterno, Deus não muda, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. O que você tem disso aí? Nada. Nada. Fisicamente falando, nada, ok? Os atributos comunicáveis é aquilo que, através do amor dele por mim, é comunicável. Então, é amor, bondade, fidelidade, verdade. Eu sou verdadeiro, eu posso ser fiel, eu posso ser bom, eu posso amar. Veja bem, o homem ama, Deus é amor, ok? Então, atributos comunicáveis, ele comunica conosco. Quando ele soprou na narina do homem no Éden o espírito da vida, ele nos doou um espírito completo, um espírito verdadeiro, que trouxe em si todo o código de ética pessoal, entendeu? De Deus para dentro de mim. Meu código de ética existe por causa do espírito que me dá a vida. Inteligência. Bom, Deus é o ser mais inteligente que eu conheço. Não tem outra discussão, não tem como questionar isso. Olha lá, é passado, presente e futuro, e os pormenores mais insignificantes estão na mão dele. Não, o pardal que voa ele alimenta, o cabelo que cai na minha cabeça ele sabe. E isso de 7 bilhões e meio de seres humanos. Então, Deus tem a capacidade de raciocínio e de conhecimento superior a qualquer tipo de ser humano. Veracidade, Deus é verdade. João 14,6. Ele não mente, ele não se contradiz, ele não titubeia. Ele é Deus. É o padrão de toda racionalidade, é o alicerce de toda estrutura lógica, as emoções de Deus só podem ser vistas nos atributos morais comunicáveis aos homens, ok? Então, Deus é verdade. Deus é bondade, e é lógico que é. E ele é todo sumo bem ou é todo bom. E ele é bom porque ele é amor, certo? Porque ele ama, ele é bom, ele ama o bem, faz parte da sua natureza. Não existe, então, nenhum padrão de bem e mal em Deus. Deus é bom. Lembra Jesus falando? Só existe um que é bom, e é Deus. Então, ponto, acabou. E tudo que ele faz é bom. Toda a natureza que ele criou é bom. E quando você quer entender justiça e bondade, só se olhar para a cruz. Olha o que ele fez com o filho dele por amor a nós. Ok?
Então, temos certeza que ele é bom, mesmo que o nosso padrão nos engane ou pareça que é mal. Ah, tem tanta maldade no mundo, né? Deus continua sendo bom, porque ele sabe o que faz. Ele é o único que detém o ponto final da história. Então, ele deve saber, com certeza ele sabe o que faz. Deus é amor e é a própria fonte do amor. Tanto que os atributos do Espírito Santo, o fruto do Espírito, primeiro é o amor. Paz, longanimidade, alegria, tá? E vai por ali afora, Gálatas 5:22. Porém, Deus é amor e é a fonte do amor. Ele é o amor eterno que sempre existiu. E nas três pessoas da Trindade, ele manifesta esse amor maravilhoso. Graça, misericórdia e longanimidade são um dos atributos do amor. Não somente de Deus, mas do amor. E Deus não pune como merece. Aliás, né, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E esta é a causa de não sermos consumidos. Por isso ele mostra graça e misericórdia, conforme o seu querer. Santidade é separado, e Deus é exaltado em sua majestade e glória, perfeita sobre a sua criação. Deus é o ser específico, ele é santo, santo, santo. 3 vezes santo. É o Pai Santo, é o Filho Santo, é o Espírito Santo, santo. E a santidade de Deus é algo que nós devemos almejar, ainda que distante, ainda que longe, nós tensionamos a ser. Nós queremos ser santos. Amém? E é isso que nos faz diferentes. Não é o conseguir a perfeição de santidade, mas o querer a santidade. E ele é santo. Então, é uma expressão que distingue ele das criaturas. Ele é santo. Nós estamos tentando ser. Compreendeu? Então, isso trabalha também muito no campo da ética. Deus é afastado de qualquer pecado e ele é afastado de qualquer mal e sequer tolera a presença de qualquer tipo de mal. Justiça, ela é relacionada à obediência perfeita de tudo que é reto. E reto é conforme a lei e o caráter de Deus. Quer entender a justiça de Deus? Olha para a cruz e veja o que ele fez com o filho dele antes de você questioná-lo. Não podemos dizer que Deus faz algo que não seja justo. É impossível dizer que Deus é injusto. O que acontece na terra, fruto do pecado do homem, é injustiça. Mas Deus não é injusto, ok? A vontade de Deus e a sua soberania. O poder de Deus é infinito, amém? E ele é soberano. Deus não se autolimita, ele reflete naquilo que sabemos sobre ele, mas é necessário entendermos que as limitações que existem são apenas reflexos da sua própria natureza. Ok. Aquilo que eu imaginar que Deus pode ser limitado é reflexo da natureza dele no relacionamento com a humanidade. Ponto. É isso. Tá? Deus não peca, não faz o mal e ele não pode desistir de ser Deus. Ele não pode entregar o cargo e falar, cansei de ser Deus, sabe? Não quero mais. Não quero. Tô aí. Quem quer assumir o papel aqui? Nada. Isso aí só acontece em filme, tá bem? Então, todas as coisas são feitas segundo o conselho da sua vontade. Provérbios 21:1, Isaías 43:13 e Efésios 1:11. Então, ele tem o pleno poder para cumprir a sua vontade, a qual nunca é frustrada. Perfeito? Retomando. Então, atributos de Deus. Maravilhosa graça, perfeição, santidade. Isso tudo é inerente ao nosso Deus. E ele cumpre a sua vontade, a qual nunca pode ser frustrada. Então, Deus é soberano sobre toda a sua criação. Ok? Vamos ao próximo slide. A vontade permissiva de Deus. Olha, se eu digo que Deus é soberano, como entender o papel da oração? Bem, eu tenho um exemplo muito simples. Lá no livro de Isaías, eu não sei se eu vou conseguir lembrar aqui de última hora, certo? A passagem com o rei Ezequias, quando Ezequias é avisado por Isaías que vai morrer, e Deus fala para Isaías, volta, Ezequias ora, Senhor, lembra-te que andei em teus caminhos, e chora amargamente. Deus manda Ezequias pôr a sua casa em ordem, porque ele ia morrer. Acabou. Deus para Isaías na porta do palácio e fala, volta. Acrescentei 15 anos à vida de Ezequias. Isaías volta. Então, Deus deu um decreto. Ezequias vai morrer. Avisa ele.
e aí ele muda por causa de uma oração. Então, o que eu entendo? A vontade absoluta de Deus, ela encampa tudo que acontece no universo. Imagina um círculo, um conjunto, que assabaque, que abrace tudo, e englobe tudo que tem no universo. Ok? Essa é a vontade absoluta de Deus. Essa é a soberania divina. Põe um pinguinho no meio desse tudo. Está aí a vontade permissiva de Deus que age no ponto das minhas orações. Ok? Isso sim. Então, essa é a vontade permissiva. Ele ordenou algumas coisas com prazer a salvação e outras sem prazer, a morte do ímpio. Mas ele as ordenou. Ok? Doutrina de paternidade é uma coisa de filosofia, de mitologia grega, onde Zeus e o pessoal tinham filhos. Nós criamos semideuses. Jesus não é um semideus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, Hércules, super-homem, Teseu, filho de Zeus, não. Isso aí nós descartamos. A doutrina da paternidade divina está lá em Mateus 6, Pai Nosso. Ponto. Jesus classifica assim. Judaísmo. Antes de Cristo, jamais os judeus usaram a expressão pai, e depois de Cristo, só os messiânicos ou os convertidos. Eles sempre se chamam de filhos de Abraão e nunca se acharam filhos de Deus. Então, quando Cristo apareceu, o filho do Zé e da Maria, o carpinteiro de Nazaré, dizendo que ele era Deus, ele não entrou na forma do judeu, ele não encaixou naquilo que o judeu queria à espera de um Messias. Por isso, a inveja, a raiva e o ódio colocaram Jesus na cruz, tá? Mas isso tudo eu estou olhando pela ótica humana do judeu, ok? E Jesus mostrava um nível de intimidade que eles não sequer pensavam existir. No Novo Testamento temos o conhecimento de Deus como Pai. A todos que creram em Jesus Cristo, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, o Evangelho nos traz a paternidade divina definitiva. Quando Jesus abre a oração dominical dizendo Pai Nosso, ele está determinando exatamente a paternidade divina, ok? Escrituras, o Pai é uma pessoa distinta e divina. Voltamos no Mateus 6:9. Pai Nosso, é isso. Vemos que o Pai tem conhecimento como uma pessoa distinta do Filho. Então, eu tenho o Pai, eu tenho o Filho. E esse conhecimento tem uma qualidade sobrenatural. O Pai sabe que o Filho precisa antes que ele lhe faça o pedido. O próprio Jesus diz, você sendo pai não dá uma coisa ruim para os seus filhos. Imagina se o Pai Celestial vai fazer algo de mal. Não vai. Trindade econômica aqui não é no caso de economia de guardar coisas, não, mas sim de entender a classificação, ou se há isso, tá? Pelo menos a Bíblia nos dá uma ideia, certo? De uma hierarquia divina, para que nós compreendamos o papel de cada um. Então, o que é revelado, assim é revelado que Deus, o Pai, é o Pai de Jesus Cristo. Então, na existência, na questão ontológica, como veio a existir, vamos dizer assim, a relação de paternidade, pai e filho. Bom, mas na trindade econômica, todos são da mesma estrutura, do mesmo caráter, da mesma essência e os mesmos atributos, comunicáveis e incomunicáveis. E Deus pertencem aos três. São três pessoas com o mesmo caráter, com a mesma essência e com os mesmos atributos, ok? Jesus era submisso ao Pai em forma humana totalmente. Há um relacionamento profundo com Jesus. E ele ora, isso que é bacana. Então, ele recebeu um mandamento. Qual era o mandamento de Jesus? Dar a sua vida por nós, pelas suas ovelhas. E ele o faz de uma forma voluntária. Tanto que o grito na cruz de Cristo, às 3 da tarde, se eu não me engano, é quando encerra o ofício, encerra as mortes no templo. Exato momento que soa o chofar, encerrando o sacrifício no templo, é a hora que ele entrega na mãos dos pais a sua vida. O cálice da morte é vontade do Pai para que alguém pagasse a estrutura e a salvação do homem, ok? Então, assim cumpriu-se toda a justiça do Pai em tudo. Eu preguei ontem ainda sobre isso. No Sinai, Deus promulga a lei. No Gólgota, Jesus a cumpre.
E aqui nós vamos para a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi o que eu já disse. A harmonia é perfeita, a existência é perfeita, elas se harmonizam, elas se relacionam como um relacionamento fantástico, maravilhoso, porém, os mesmos atributos, a mesma essência e o mesmo caráter. O Filho representa o Espírito Santo e o Pai na cruz, pagando os nossos pecados. Monoteísmo não trinitário, ou seja, um tempo atrás aí nós andamos, né, aquela voz da verdade era também a lei dos testemunhos de Jeová e outras religiões que não acreditam na Trindade, negam a Trindade, veemente. São não trinitários, são unicistas, lembrei o nome. São unicistas, e isso é um problema. Não tem como você negar a existência de Pai, Filho e Espírito Santo. As três formas físicas da Trindade estão no batismo de Jesus, como eu disse na primeira aula. Então, Deus é considerado infinito, pessoal e distinto da criação. Sim, e o fato de que ele é uma unidade quer dizer que depende da criação para ser realizado. Eles pensam assim, está errado. Deus é triuno, ok? E teologia do processo, ok? Ela difere pelo fato de que se aceita a ideia de um Deus pessoal, mas que, contudo, nega que ele exista no tempo como as demais criaturas. Ele não tem os atributos ensinados pela teologia tradicional de poder saber e conhecer todas as coisas. Esse Deus finito é limitado pelas ações das criaturas livres. Isso é panteísmo, tá? É panteísmo que gerou o budismo. Então, essa teologia do processo é uma teologia que difere da teologia tradicional, ok? Bem, como fazer a prova? Você já sabe, eu expliquei na primeira aula. Se você assistir a primeira aula, o finalzinho dela, está tudo explicadinho aqui, uma boa prova para você. Bem, o que eu quero dizer para você agora? Opa, share, stop share. Então, aqui, terminamos a segunda aula, os atributos de Deus. Grava bem, os comunicáveis são o que eu posso ter. Os incomunicáveis pertencem somente a Ele. Ok? Então, espero que você tenha aprendido bastante. Qualquer dúvida, entre em contato com esse pastor que vos fala. Tem um prazer em estar ensinando isso. E, realmente, poder ministrar aula de teologia sistemática é fantástico. Então, Deus abençoe você. Vai com calma, lê, relê, faça as provas no final do capítulo, faça os exercícios no final de cada capítulo, leia o livro acima de todas as coisas. Acima de tudo. Ore muito. É uma maravilhosa matéria que revela a existência, a capacidade de Deus e como Ele trabalha com a sua criação. Ok? Deus os abençoe tremendamente. Um beijão do Pastor Caio para todos vocês. Até a próxima aula.